Bom dia, senhores vereadores e vereadoras. Bom dia às pessoas presentes no Salão do Povo. Declaro aberta a sessão do dia 21 de junho de 2016. Passo a palavra para a primeira secretária para fazer a chamada dos senhores vereadores. Bom dia. Faz a chamada da sessão ordinária do dia 21 de junho de 2016. Aloysio Vieira de Melo Júnior, Carlos Moura de Souza, Gilson dos Santos, Presente. Genivaldo Moura de Souza, Presente. José Ezequiel dos Santos, José Walter dos Santos, Presente. Larissa Kézia Marcos Palmeira de Oliveira, Silvino Bezerra Cavalcante, Simone Soares Lima, Terezinha Freire, Vânia Bezerra Silva Costa, presente. Passo a palavra ao presidente. Dando continuidade à sessão, retorno a palavra à senhora primeira secretária para que ela faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Traiçu, em 14 de junho de 2016. Aos 14 dias do mês de junho de 2016, às 10 horas e 21 minutos, nas dependências do prédio sede da Câmara Municipal de Traiçu, reuniram-se em sessão ordinária os senhores vereadores José Walter dos Santos, PPL, Vânia Bezerra Silva Costa, PSC, Larissa Kézia Marcos Palmeira de Oliveira, PROS, Silvino Bezerra Cavalcante, PRP, Aloysio Vieira de Melo Júnior, PMDB, Carlos Moura de Souza, PRP, Simone Soares Lima, não tem Simone, não foi citada no seu partido, eu tenho que ler o dia que está, né? Eu apresentei o senhor vereador José Walter dos Santos, o secretariado da senhora vereadora Vânia Bezerra Silva Costa. Havendo fórum regimental e o senhor presidente declara aberto de trabalho, passa a palavra à primeira secretária para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura da ata, o senhor presidente coloca a ata em discussão. Em seguida, pela ordem, a vereadora Larissa Palmeira pede a palavra e, em sua fala, pede esclarecimento da mesa se o projeto de sua autoria será analisado nesta sessão, como consta em ata, ou somente será analisado na próxima sessão ordinária, conclui a vereadora Larissa. Em seguida, o senhor presidente informa a vereadora Larissa Palmeira que seu projeto ainda não tem parecer jurídico, mas que o mesmo será providenciado pela Procuradoria da Casa. Em seguida, pela ordem, a vereadora Vânia Bezerra pede a palavra e diz que não consta na ata sua fala em relação à homenagem, não somente aos músicos, mas também a toda a cultura do nosso município, bem como os demais associados e outras associações, a estar presente a sessão solene a ser agendada pela mesa diretora, conclui a vereadora Vânia. Em seguida, o senhor presidente informa que entrará em entendimento com a vereadora Vânia Bezerra no que se refere à data da sessão solene. Não havendo mais quem queira discutir o teor da ata, o senhor presidente submete a ata em votação, sendo aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente passa a palavra à senhora primeira secretária para ser o expediente. Em seguida, a senhora secretária lê projeto de lei número 5/2016 de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização de abertura de ingresso especial na ordem 4.726,30 centavos. Em seguida, o senhor presidente encaminha a matéria às comissões competentes. Em seguida, é lido o projeto de lei número 10/2016 de autoria da vereadora Vânia Bezerra, que estabelece diretrizes para a política municipal de saúde e assistência aos idosos. Em seguida, o senhor presidente encaminha a matéria às comissões competentes. Em seguida, é lida a mensagem do projeto de lei número 4/2016 de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera artigos da lei municipal 557/2007,
Em seguida, a lei de ofício número 116/2016, de autoria da senhora prefeita. Em seguida, o senhor presidente encaminha a matéria às comissões competentes. Em seguida, a lei de indicações número 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, todos de autoria da vereadora Larissa Palmeiras. E as indicações 44, 45, 46, ambas de autoria da vereadora Maria Bezerra. Após a leitura das proposições, o senhor presidente coloca as indicações em discussão. Participaram das indicações vereadores Silvio Cavalcante, José Walter, Vânia Bezerra e Larissa Palmeiras. Em seguida, o senhor presidente encerra a discussão e submete as indicações em votação, sendo aprovadas por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente encerra o expediente e passa às considerações finais, concedendo a palavra à vereadora Vânia. Em seguida, a vereadora Vânia faz uma rápida observação referente ao presidente do patrimônio material a ser provado desta casa sancionada pela senhora prefeita, em voto do nosso município, que todos os senhores vereadores do programa da matéria estão de parabéns. Em seguida, a vereadora Vânia Soares concordar plenamente com a fala da vereadora Vânia. Em seguida, o senhor presidente informa os senhores vereadores que procurou pessoalmente o segundo contato da prefeitura para que no mês de o quanto antes esta casa pudesse ter diretriz orçamentária, a LDO, sendo informado que até a próxima quinta-feira o referido projeto será protocolado na Secretaria da Casa Legislativa. Assim, ocorrendo, entraremos em entendimento para votar a matéria o mais breve possível para poder dar início ao recesso parlamentar, visto que não poderemos entrar em recesso sem aprovação da citada proposição. Conclui o senhor presidente. Não havendo nada mais tratado nesta sessão ordinária, a proposição de Deus levar encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada em 21 de 6 de 2016, às 10 horas do prédio 7 deste Parlamento Municipal, o que, para constar, eu recebi de comissão, transcrever ato do livro do senhor e a sua redator de ata desta Casa Legislativa, lavou a presente ata que será assinada pelo redator, pelo senhor presidente da primeira secretaria e pelos demais vereadores que aprovaram o teor desta ata. Passo a palavra ao presidente. Dando continuidade à sessão, eu coloco a ata da sessão anterior em discussão pelos senhores vereadores. Nenhum vereador deseja se manifestar. Sendo assim, eu coloco a ata em votação pelos vereadores. Aquele vereador favorável à aprovação da ata, permaneça sentado, que for contra, fique de pé. Dessa forma, a ata foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Dando continuidade à sessão, eu retorno a palavra à senhora primeira secretária para ela fazer a leitura do expediente da presente sessão. Prove a indicação número 34/2016, trai com a 21 de junho de 2016, o senhor presidente da Câmara Estadual de Bairro, assunto instituição do curso pré-vestibular preparatório do Enem gratuito. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação ser encaminhada à senhora prefeita Rodrigo Bernardo desta Casa para que seja instituído o curso pré-vestibular preparatório do Enem gratuito para todos os alunos do município de Traiçu. Justificativa: a educação e direito de todos e dinheiro destinado ao ensino não é gasto.
mais investimento. Nós podemos oferecer mais para os nossos alunos, por isso é importante que esse ensino esteja ao alcance de todos. O objetivo é apoiar o interesse de alunos e alunas da escola pública nas instituições de ensino superior. A Secretaria Municipal de Educação deverá estruturar turma de cursos preparatórios de vestibular em escolas municipais. Caberá à Secretaria de Educação montar uma equipe de professores para organizar os trabalhos, elaborando um conteúdo programado de toda a sua gestão. Todos que estiverem matriculados no terceiro ano poderão se inscrever nos cursos, porém deverá ser prioridade dos alunos que frequentaram regularmente o ensino médio na escola pública. Sala da Sessão de Câmara Municipal do Traipu, 21 de junho de 2016, Larissa Kessia Marcos Palmeira, Tavares, vereador. Projeto de indicação número 35/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Traipu, assunto solicitando a realização de limpeza nas ruas da cidade, margem das rodovias, primeiro urbano e obra de período. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação a ser encaminhada à senhora prefeita, ouvido o plenário desta casa, para que seja realizada a limpeza das ruas da cidade, margem das rodovias, primeiro urbano e obra de período. Projeto de lei número 2016. Dispõe sobre a criação do Museu Municipal da Cultura, da História e das Tradições Características. Projeto de lei número 12/2016. Dispõe sobre a criação do Distrito do Município de Traipu e da outras providências. Projeto de lei número 10/2016. Estabelece diretrizes para a política municipal de saúde e assistência aos idosos, de modo a fixar condições para a distribuição de óculos de grau para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos da outras providências. Projeto de lei número 11/2016. Dispõe sobre a coleta seletiva e contínua de resíduos eletrônicos e tecnológicos da outras providências. Projeto de lei número 12/2016. Dispõe sobre a responsabilidade pela substituição, pelo recolhimento e pela destinação final de medicamentos com prazo de validade vencido e outras providências. Prefeitura Municipal de Traipu, mensagem número 4/2016, 11 de maio de 2016. Possível da presente mensagem para remeter projeto de lei que dispõe sobre a alteração de artigo da Lei Municipal número 555/07, por sua vez, dispondo da criação do Conselho do Fundeb. Mensagem substitutiva ao projeto de lei número 5 de 1 de junho de 2016. Sigo-me da presente mensagem para remeter nova versão do projeto de lei número 5/2016, tendo em vista a apresentação de equívocos materiais no que tange à identificação dos elementos descritos do projeto anterior. Estabelece a Prefeitura Municipal de Traipu, projeto de lei número 6/2016, de junho de 2016. Estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, 2017 e do município de Traipu e de outras providências. Requerimento número 19/2016. Ao senhor presidente José Walter dos Santos. Assunto: calçamento popular do Bom Jardim. Prezado senhor, venho requerer na forma regimental, nos termos do artigo 99 do regimento interno, providência no sentido de atender a solicitação
em anexo dos moradores de Povoado Bom Jardim, no sentido que o calçamento seja concluído na referida comunidade, entre as mediações da igreja até o campo, visto que os moradores dessa localidade vêm sofrendo tanto em período chuvoso quanto no período de verão, causando diversos transtornos aos moradores do estado povoado. Atenciosamente, Vânia Bezerra Silva Costa. Ofício número 1/2016, a excelência da vereadora Vânia Bezerra Silva Costa, assim, calçamento povoado Bom Jardim. Prezada senhora, vimos através de solicitar de Vossa Excelência que em terceira junta, junto ao Conselho Prefeito, no sentido que o calçamento do povoado Bom Jardim seja construído nas imediações da igreja do campo. Atenciosamente, Arlinda Alves da Silva, Edilson da Silva, Maria Benedita dos Santos, Juliana Gonçalves, Carla Alaí, Evênio Magno e Divânia Bezerra da Silva. Passa a palavra ao presidente. Retorno a palavra à senhora primeira secretária para ela ler mais uma indicação da iniciativa dos vereadores em Nova Rosa e apoiar o vereador Wilson Santos, Sargento Cavalcante, Simone Soares e José Walter dos Santos. Indicação número 60/2016. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores que abaixo descrevem na forma regimental vêm perante Vossa Excelência apresentar esta indicação e, após a aprovação do plenário, solicito o envio à Excelência Senhora Prefeita Municipal para as devidas providências. Vem solicitar que seja concedido o nome do professor Antônio Paulino dos Santos, a quadra poliesportiva localizada na Avenida Santo Antônio. Trai por 21 de 2016, Genivaldo Moura dos Santos, vereadores, demais vereadores. Justificativa para esta indicação, desatender e prestigiar um cidadão que muito contribui com o desenvolvimento da cidade e da localidade. Passa a palavra ao presidente.
indicação do vereador Genivaldo, a qual ele indica que seja colocado o nome do professor Antônio Paulino, conhecido de todos nós, né? Ali da São Antônio, falecido, né? Faleceu, Deus o tem. A quadra poliesportiva, que vai ser construída, já está construída. Já está construída. E mais o que aqui, vereador? Só é quadra mesmo. A quadra poliesportiva, porque se eu mandar o nome lá, o professor Antônio Paulo, porque a quadra essa é a escola. Ele foi um dos primeiros professores que teve na Vila Santo Antônio. Então, todos aqui, eu acho que conheceu o professor Antônio Paulo e ele merece, eu acho que ter esse título de honra de todos os frequentes, como nossos colegas vereadores, votar para dar o nome dele, a quadra poliesportiva do Paulo. Eu peço a compreensão de cada um dos colegas, se for possível, votar para a quadra dar o nome do Antônio Paulo dos Santos. Eu concordo plenamente com a indicação, sinal contemporâneo, né? Porque vai ter muito tempo, assim, que eu vi, né? Que eu vi e ver, né? Eu sou mais velho, se não me engano, é ele e seu Zé de Oliva ali, do Olho d'Água Preta, os dois professores mais antigos daquele Merece município. respeito, presidente. E merece também uma homenagem lá, Seu Zé de Oliva. Seu Zé de Oliva, exatamente. E posteriormente o Sargento Cavalcante poderá providenciar, porque mora ali perto, né? Vereador Gilson, algum comentário? Não. Vereadora Vânia? Merece. Muito merecedor mesmo. Um grande homem, né? Um vivência, sempre participou do nosso município, né? Crescimento, porque é professor, faz parte, né? Exatamente. Eu agradeço, muito obrigado a todos os colegas. Sendo assim, eu coloco em votação os vereadores que forem a favor da aprovação da quadra poliesportiva do nome do saudoso professor Antônio Paulino, professor municipal, permaneçam sentados, que forem contra, fiquem de pé. Dessa forma, foi aprovada a quadra poliesportiva do nome do professor, por unanimidade dos vereadores presentes. Dando sequência à sessão, eu vou colocar uma discussão para os senhores vereadores, requerimento de autoria da vereadora Vânia Bezerra e endossado, né, com a assinatura dos moradores do povoado do Jardim aqui presentes, né, o qual eles solicitam que a senhora gestora conclua o calçamento da igreja até o campo, né? No caso isso. Até a entrada Até a entrada. Ou seja, da entrada até a igreja. Eles argumentam que é de conhecimento por todos nós, né, vereadores, que sempre frequentam lá, que aquela localidade, a gente conhece bem, muito prejudicada, principalmente no período chuvoso, né? Que com a amassal danado. E como eles estão vendo, né, a comunidade sendo beneficiada pelo calçamento, ele quer que o calçamento se estenda até a igreja, ou seja, da entrada do povoado até a igreja, não é verdade? Pronto, coloco discussão para os senhores vereadores. Eu sou a favor. Sou a favor também, porque essa questão é bem discutindo há dias, isso aqui. É bem vendo uma
justamente marcação e no Bom Jardim, porque ela falou para a gente que logo no começo de junho dá a possibilidade da igreja para lá. Então lá pode escrever, com 2 São Paulo vai ser feito o calçamento lá. Aí pode ficar de série, vai ser feito. Foi importante a vida de vocês aqui, através da vereadora Vânia, mas vocês podem sair aqui com a decisão que vai ser concluído o calçamento até lá. É porque é até uma falta de respeito muito grande, né? Porque tem outras localidades que já existia calçamento, e lá no Bom Jardim não tem uma praça, não tem um calçamento, está tendo agora, a gente até agradece a iniciativa da prefeita, não é verdade, pessoal? Por ela ter iniciado, porque até então nenhum gestor tinha passado, tinha olhado para aquela localidade, para aquela comunidade. Mas assim, tem outras localidades que já tinha calçamento, já tem praça, já tem bastante benefícios e lá não tem, entendeu? Foi dito lá, o padre avisou lá, a prefeita mandou avisar, que ia ser construído lá a praça, depois da praça até o rio, a quadra poliesportiva e nada de benefício. E o pessoal tão com medo, né? Porque está terminando o mandato da prefeita, né? Até dezembro. Nós estamos em junho. Foi concluído, está sendo concluído ainda na igreja que não foi concluído ainda, que inclusive está muito devagar. O pessoal está reclamando também muito isso. E aí queremos solicitar ela, pedir a ela que ela faça o povoado do início até a igreja, para o próximo gestor que entrar e lutar para pedir outros benefícios, porque eu acredito que ela não vai mais fazer nem a praça e nem a quadra poliesportiva. Eu concordo com a vereadora Vânia e desconcordo com as partes, porque, por exemplo, assim, o Bom Jardim hoje não tem um ginásio de cobertura, porque a gente se dirigia até lá e o rapaz queria 100 mil reais de terreno. Então, como é que a prefeita ia construir um ginásio do Bom Jardim ou a quadra esportiva que tem sobrevivido de uma construção dessa? A gente procurou. E não tem uma pessoa mais interessada, a senhora de lá, reside lá, mas não tem uma pessoa que está mais no Bom Jardim que eu, colocando que tem prova aqui. A gente tem lutado com a prefeita, cobrado, pedido para lá, e ele ficou sem uma quadra poliesportiva. Ficou sem um ginásio, que é o ginásio coberto que eu pensei no verão, por conta da situação do terreno. O outro ponto da praça. Ali tem que a prefeitura ver entendimento com a igreja. Aquele rapaz já construiu aquela base daquela casa ali. Tem que desapropriar o terreno do rapaz e conversar com a igreja para poder tentar fazer a praça. Eu não acredito que a prefeitura vai fazer, porque não vai ter mais tempo. Agora, se cada gestor tivesse passado aqui pelo esse município, tivesse dado uma pedra no jardim, ele estava calçado de lá até sair aqui dentro do prédio. Mas ninguém nunca fez nada. Então, nós, de todas as maneiras, a gente, ainda que você acabou de dizer, agradecer que essa prefeita ainda fez, porque os outros não fizeram nada. Agora, o ginásio, nós não temos hoje lá, por conta de quem tem terreno lá, que não quis vender no preço adequado para a gente comprar o terreno. Aí não foi feito o ginásio, e a quadra não foi feita também, por conta daquela situação que hoje em dia esteve lá, e disse que nós ia fazer aquela quadra na frente da igreja, porque o rio está seco hoje, mas amanhã Deus está lá em cima. Tem água e água baixa. Aí nós procuramos, mas felizmente nós não tivemos apoio dos donos de terreno para poder realizar a obra de lá do Bom. Mas nós vamos conseguir, no futuro, se Deus quiser. Vereadora. Ou não, vereador. Cheguei um pouco atrasado, que eu tenho os amigos, e cheguei atrasado efetivamente, porque já fui a Bom Jardim hoje, porque o calçamento estava parado, por conta até de uma máquina que estava dependente para tirar areia, para colocar naquela parte. O pessoal estava reclamando que disse que estava parado, porque o pessoal tem uma bombaça, trabalhar na bombaça e deixar lá descoberto. É o que o povo estava falando lá. É o que o pessoal estava falando lá. Deixa eu me justificar, eu peço até, é bom que a gente pôs na tela. Um minuto só, por favor. Vamos fazer o seguinte, um vereador fala cada vez que não aparece briga, né? E aí depois o povo entende melhor, porque cada vereador fala, né? Fala o vereador Carlos, depois fala a vereadora, depois fala de volta para a palavra. Eu vim atrasado, cheguei atrasado hoje, já estive em Bom Jardim hoje, tem um foto que eu tirei da
Vossa Excelência tem razão em reivindicar, senhora prefeita, que seja feito o restante do calçamento, como o vereador Zenivaldo está fazendo, como o vereador Cavalcante, o Gilson, até o próprio vereador Gambassa está fazendo um. Então, assim, esse atraso da primeira etapa do calçamento, que já tem mais de 15 dias que está parado, que o povo está desacreditando que não ia ser feito mais, entendeu? Por conta de uma máquina que estava quebrada, consertou agora, já chegou lá. Já, peraí. Quebrada, cara. Tenha calma. Estava quebrada, já está em Bom Jardim essa máquina hoje, com a caçamba, para tirar a areia e colocar naquela parte para terminar o calçamento. Então, assim, vocês podem acreditar que o calçamento vai ser terminado daqui para a próxima semana, no final da próxima semana o calçamento vai estar finalizado. Em questão que estavam falando que o vereador Galego da Mombasa pegou a turma que estava fazendo calçamento no Jardim e levou para a Mombasa, é mentira. Essa turma que está fazendo o calçamento é outra turma diferente da Mombasa, é da empresa do senhor Genilson, é quem está fazendo o calçamento da Mombasa. Então, assim, o atraso só foi por conta dessa própria máquina que estava quebrada, entendeu, gente? E pode ter certeza, como a vereadora Vânia se preocupa por Bom Jardim, o Galego da Mombasa se preocupa muito mais do que eu nasci lá. Eu nasci lá, minha terra natal é Bom Jardim, e a minha amiga aí sabe das minhas origens de Bom Jardim, entendeu? Pode ter certeza disso. Então vamos todos nos unir, porque unidos somos fortes. A vereadora pede, o vereador Genivaldo pede, o vereador Cavalcante, o vereador Gilson pede, o presidente pede, que teve voto lá. Então todo mundo que teve voto no Bom Jardim tem que brigar por Bom Jardim, que é o dever da vereadora. Então, gente, agora pode falar. Essa aí, a máquina que informou para a vereadora, informou errado. As pessoas deviam saber os pontos onde está a falha para fazer a crítica certa. A máquina, não vou defender o Galego, só dizer a verdade, a máquina ia para a Vila Santo Antônio para fazer o campo da Vila que estava com problema lá, ia tirar o material. Quando chegou entre aqui as barracas, ele situou, a máquina estava quebrada. Se foi consertada, foi de agora, de sexta-feira para cá. É a reta escavadeira. É a reta escavadeira, é a reta escavadeira. Porque aquela máquina não é do município, aquela máquina é locada no município. E o cidadão que é o dono da máquina não tem interesse que a máquina trabalhe, porque ele ganha por hora e o operador dele é um profissional de mão cheia, não tem preguiça de trabalhar. Infelizmente a máquina passou 2 semanas quebrada no meio da estrada. Não chegou nem a vida, que dirá a Mombasa. Então as pessoas queriam analisar direitinho, saber as coisas certas. A turma que está trabalhando no Bom Jardim, fica bem claro para vocês, não é empresa, é o pessoal da própria prefeitura, contratado pela prefeitura, não é empresa. A empresa vai ser sim, da igreja para frente, mas até a igreja que está fazendo o calçamento é a prefeitura, com recurso próprio. Agora, com os próprios trabalhadores da igreja para frente vai ser uma empresa, entendeu, mãe? Não é, por isso que está devagar. Vocês estão reclamando, porque vocês sabem que trabalhando de prefeitura, todos eles não querem gravar, e não trabalham para a empresa. A empresa chega aqui, ela quer executar essa obra nessa casa, dentro de uma semana na entrega. Se for o trabalhador da prefeitura, ele trabalha bem montado. Por quê? Ele chega atrasado no serviço, a falta de condução de chegar no horário. Então, quem está fazendo é a prefeitura, até a igreja. Depois da igreja, aí vai ser o pessoal da empresa que vai dar continuidade, porque a prefeitura está protegendo. Muito obrigado, desculpa aí. Vereador Carlos Moura, por favor, em plenário para participar das discussões. Vereador, eu só quero agradecer. Licença aí, inclusive, a gente está tendo lá, que até quando foi aquele, você reclamou aqui, daquele problema da estrada, do desvio. A estrada eu deixei pronto para quando fosse começar o passamento, que foi para lá pela primeira vez, que fizeram sentido aquela semana. Qual era o pessoal que ia por lá? Passar a máquina para liberar a estrada para o pessoal fazer o desvio, depois do programação ali. Como foi feito? O problema da areia lá, nós quem primeiro começou a liberar a areia para a gente foi de Feitosa. Depois o nosso ali Cabeção, que nós temos que agradecer. Ele está contribuindo para o povoar Bom Jardim. É quem está ajudando. Não sei se a gente vai ajudar ele no matéria do município, na matéria de bola de máquina, para pagar o barril dele, mas a areia está sendo atuada pelo seu Cabeção. E o prefeitor se prontificou de ajudar também. Eu gostaria de dizer também que eu sou favorável
lamentei muito em função dos gestores anteriores. Nunca ter olhado para Bom Jardim, como falou bem aqui em outras ocasiões, a vereadora Vânia, o vereador Carlos Moura e o vereador Genivaldo. Se cada prefeito que passou tivesse feito 100 metros, Bom Jardim talvez já tivesse sido toda calçada, né? Mas a prefeita começou, mas é bom que ela termine a tempo para ela terminar, né? Concluir até a entrada, né, vereador? E eu sou totalmente favorável. Orçamento eu tenho certeza que vai ser terminado. Pronto, até a entrada, porque aí vai ficar melhor. O jardim vai ficar mais, vamos dizer, mais aconchegante, né? Porque é uma rua só. Bom seria que os outros gestores se preocupassem para levar até o Icuri, né? Até o Icuri, né? Eu acredito que já está até que ela fazer a praça. Vai depender, não vou dizer que vai fazer aqui para a eleição, mas que até o final de dezembro dá para fazer a praça de Bom Jardim. Não vai cobrar dela, você vai nos ajudar. Agora, o primeiro passo, vamos cobrar o calçamento para terminar até o final. Vamos também cobrando e ela prometeu a minha Cavalcante, nós tivemos agora, a gente quer fazer até o começo do povoado. Então, depois que ela fizer, nós vamos cobrar mais. O povoado do Jardim, eu posso até dizer que é um povoado privilegiado hoje aqui na Câmara, porque tem 3 vereadores que cobram efetivamente as coisas para o Jardim. Todos os vereadores votam, mas tem 3 que cobram. A vereadora Vânia, o vereador Carlos Moura e o vereador Genivaldo. Eu sou testemunho disso. Mais algum vereador deseja incluir alguma coisa? Então vamos colocar em votação o requerimento da vereadora Vânia e também com o endosso dos moradores lá do povoado Bom Jardim. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam sentados e os que forem contra fiquem de pé. Dessa forma, o requerimento foi aprovado por unanimidade e a mesa diretora vai encaminhar, a senhora gestora, logo a partir de amanhã, já vai encaminhar para fazer essa cobrança, essa aprovação. Vamos colocar em discussão agora o projeto de lei de iniciativa do vereador Silvino Bezerra Cavalcante, em que ele pede vamos dizer, que seja mudado o povoado Piranhas, seja elevado à condição de distrito, né? Já que a gente sabe que o distrito está um degrauzinho a mais do que o povoado, né? Coloco discussão para os senhores vereadores. Essa indicação, aliás, é projeto de lei, né? É o primeiro vereador que quiser colocar. Pronto, os vereadores que estão endossando aqui, o vereador da Volta do Santos, né? A vereadora, primeira secretária, Vânia Bezerra, o vereador Gilson dos Santos, o vereador Genivaldo Rosa dos Santos e a vereadora Simone. Carlos Moura vai dar um visto aqui, junto também, quer dar um visto aqui também? Pode ser. Obrigado. Está em discussão aos senhores vereadores com relação. Silvino, quer falar daí? Aqui mesmo. Pode falar. Nesse momento, a dificuldade da igreja, dos lados, moradores, procuraram na Piranha, no povoado, e fez pedido para fazer e os colegas aprovar em nome deles, dos moradores de Piranha, né? Uma satisfação de quê?
a igreja é necessário, porque o padre pode ficar lá no distrito, que o bispo já declarou que só pode ficar um padre lá definitivamente. Se for, já está morando lá, só pode ficar, continuar lá, se for distrito. É uma grande perda que o padre sair daquela, porque é para vir lá para cá um casamento, né? A dificuldade da população. Eu acho que de acordo e vim analisar com o nosso companheiro, o nosso nobre vereador e vereadora aqui todos os distritos, para dar essa contribuição àquele povo tão querido que é Piranha. E a Senseião, que vai estar vizinho ali na Grande, você tudo atendido pelo padre da região. Na privada também é próximo, né? É muito importante. Isso é melhor, né? O desenvolvimento, né? Olha a educação do colégio. Já vim para cá para o centro da cidade. Parabenizar a vereadora por essa iniciativa, muito boa, porque o povo de Piranhas hoje, eu acredito que depois de Mombasa, é o maior povoado, né? A gente sabe que tem outros municípios ali que também fazem parte ali, né? Daquela comunidade, Batalha e Jaú. Mas é um povoado grande e eu acredito que poderá trazer outras melhorias, né? Como lá é o povoado que é mais desenvolvido do município de Itaipu, até mais desenvolvido que Mombasa. Tem uma feira livre maior do que a feira daqui, por sinal. A feira de Piranha, não é verdade? Tem um comércio quase igual ao comércio de Itaipu, só faltando banco. Eu acredito que com a elevação de povoado para distrito poderá, e casa lotérica, não é verdade? Poderá, e a tendência é melhorar mais aquele povoado. Eu acho que uma boa iniciativa, dá parabéns, e eu sou muito favorável. Parabéns pela iniciativa. Favorecer as pessoas. Também aprova esse projeto, muito interessante. Dá um pouco. Mais um vereador deseja manifestar a opinião. Dessa forma, eu coloco em votação para os senhores vereadores. Quem for a favor da elevação do povoado de Mombasa, tem povoado para distrito Piranha, de povoado para distrito, permaneça sentado. Quem for contra, fique de pé. Todos os vereadores, dessa forma, foram aprovados por unanimidade, né? A elevação do povoado de Piranhas, né? Uma correção para distrito, povoado para distrito. Vou colocar em discussão, senhores vereadores, o projeto de lei de iniciativa da vereadora Antônia Bezerra, que estabelece diretrizes para a política municipal de saúde e assistência aos idosos, de modo a fixar condições para a distribuição de óculos de grau para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade e pedir outras providências. Ela dá uma série de justificativas aqui, mas aí é basicamente isso. Senhores vereadores, está em discussão. Senhores vereadores. Entendeu? Entendi. Acrescentar alguma coisa para ele? Deixa eu analisar aqui para entender. Mas isso daí é para o município, veja bem, que a vereadora Boia está solicitando é o seguinte, que o município cria uma política que nessa política ela disponibiliza, no caso de gestor, oftalmologistas, né? Optometristas, que são que trata só de óculos, de
forma a distribuir óculos à comunidade que tem acima de 60 anos ou mais. Eu sou a favor, eu quero saber o seguinte, viu, Vânia? A população idosa. Vânia, eu sou a favor, viu, vereador? Agora eu quero saber o seguinte, se ele vai aprovar, se está dentro da meta do processo, nós estamos no período eleitoral, nós temos que pensar para o direitinho. Sim, mas Eu sei, eu também não tenho que ver porque esse pato, essas coisas, tem que ver isso. Porque estão unindo nós todos o jogo, o seu também. Não, mas veja bem, tem um projeto da gestora aqui, bem parecido aqui, por sinal, vai também daqui a pouco. Então bota Então, o seguinte, o jurídico E nós estamos sem nenhum jurídico, nem da casa, nem aqui. Não, é mais o jurídico, por sinal, o nosso jurídico, com relação ao projeto, já deu favorável. Porque estava incluído no orçamento. Aquele prefeito. Mas eu acredito, como se trata de pouca coisa assim, esse projeto da vereadora Vânia, se a prefeita tiver boa vontade, ela vai também colocar, vai executar também. E nós temos que pensar com ela para parar, porque todo mundo precisa. Eu tenho conselho por valor, já o meu tio não tem, a minha tia não tem, então se o município tem condições de ficar cobertura. Do projeto de Vânia, eu sou favorável, entendeu? Agora, desde que a gente não olhar direitinho, porque nós estamos no período eleitoral. Veja direito aí. É o jurídico vai ficar o jurídico lá dela, né? O projeto. O jurídico está sem. Fazer a doação de obras, entendeu? Para que as pessoas necessitem. Vereador, eu sou favorável a acontecendo, a completar 60 reais, já precisa. Estou favorável disso aí, Agora eu quero que o Valdir analisar direitinho se ele pode aprovar por causa do período eleitoral. O jurídico lá vai analisar. Só nota a lei, Aí pode contar comigo, né? Porque pode na hora. o que eu estou observando no projeto, o nosso idoso, a população idosa, a maioria dos nossos idosos aqui no nosso município, eles não têm condições para pagar uma consulta médica para um oftalmologista, não tem condições de pagar um óculos. Então, por que o município não fazer trabalhar com as políticas públicas para fazer? Porque não são todos os idosos, né? Alguns idosos eles já recebem salário mínimo. Esse salário mínimo é muito pouco para a medicação, porque muitas vezes a posto de saúde não tem a medicação, entendeu? Para hipertenso, para diabetes, porque é a doença do idoso. E outra coisa, eles estão sem condições até de pagar uma passagem para ir para a terra, porque o desconto no salário deles são imensos, de consignado, de débito em conta. Então é a situação do nosso idoso hoje, é essa, entendeu? Então é muito importante esse projeto para o nosso futuro também, entendeu? Nós estamos caminhando para isso. Vereador, licença, ô presidente, aquele projeto que vem da Secretaria de Ação Social, não está incluído esse projeto trabalhando para entrar na cidade tudo certinho aí? eu acho que está. Que está aqui dentro da casa mais de 6 meses aqui. Eu não sei quem vai ver. Que veio o projeto da Secretaria de Ação Social, mais de 6 meses está aqui, que dá para essas pessoas que necessitam, e nunca foi aprovado aqui na casa, está aqui. Aquilo foi arquivado, porque Ainda está com pressão nisso aí. Da vereadora Vânia. Nós concluímos esse da vereadora Vânia, né? Oi? Nós concluímos esse da vereadora Vânia. Pois é, deve que está aqui esse projeto aqui na casa aqui. Agora era a hora, agora a indicação da aquele vereadora. projeto não é só óculos, é muitas coisas, né? Sei. Aí tem o jurídico, ele aprovou parcialmente, Certo. jurídico, porque tinha muita coisa que não podia. Certo. Então ele vetou em parte, né, o projeto. Agora esse é específico, é só para obra. Se a prefeita entender que deve sancionar, ela sanciona e pode executar, né? Esse da vereadora. nosso dever está cumprido. Entendeu? Assim, a partir dos 60. Porque é um projeto específico seu aqui da Grande Sul. Esse é mais fácil de executar. Entendeu? Outra votação. Pronto, coloco, já foi discutido, né? Pelos vereadores, eu coloco em votação os
vereadores que foram favoráveis permanecem aprovação. E aqueles que forem contra ficam de pé. Então, o projeto da iniciativa da vereadora foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Outro projeto de iniciativa da vereadora dispõe sobre a coleta seletiva de material de resíduos eletrônicos e tecnológicos presentes. Coloco a discussão do senhor vereador. Atenção do senhor aqui. Esse projeto a vereadora Vânia solicita que a leitura crie uma política que para recolhimento de resíduos eletrônicos, ou seja, pilha, computador, peças de computador, você sabe que a maioria não é essas coisas, cria uma política nesse sentido. O projeto é bem grande, eu sei que o vereador não foi, tem 1, 2, 3, 5 folhas. Não tiver acesso, a vereadora poderia fazer uma dissertação assim, falar sobre esse projeto. Esse lixo está indo para o lixo normal, que só faz prejudicar o meio ambiente. Então, eu fiz essa sugestão para essa iniciativa para ser colocado em alguns pontos comerciais, uma lixeira, pode ser uma vez na semana, ter aquele dia para ser colocado aquele lixo e ter o direcionamento dele adequado, para não ser jogado no lixo como o outro lixo comum, como lâmpada, toda essa parte, né, telefone, celular, tudo que faz parte de eletrônico, de tecnologia, eu pensei dessa forma, entendeu? E também não é só na cidade de Praia, no município, todo município, nos povoados mais populosos, ter também essa iniciativa. O tubo dela, está desligado, você dá risco de vida para alguns da cidadã. Se eles podirem, alguém que está batendo uma tela, leva para o lugar dela, já tem ainda que é a televisão, o tubo da televisão. É um lugar químico que faz mal à sociedade. Aí muitas vezes a pessoa quebra uma televisão, fica aquele negócio de tomando espaço dentro de casa, aquelas televisões antigas. Bota no lixo. Aí tem que ter uma destinação desse lixo. Adequado, né? Muito bem. Algum vereador deseja acrescentar alguma coisa em relação ao projeto da vereadora Vânia? Dessa forma, com a votação, os vereadores que forem a favor do projeto da vereadora Vânia permaneçam sentados. E os que forem contra a aprovação fiquem de pé. Dessa forma, o projeto é aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Pronto, aí agora o projeto, aquele projeto de iniciativa da senhora gestora, sirvo da presente mensagem para remeter nova versão do projeto de lei número 5/2016, tendo em vista as apresentações de equívocos materiais no que tange a identificação dos elementos de despesas do projeto anterior. Ela já modificou esse projeto, no caso. Solicita a aprovação do presente projeto de lei por se tratar de uma ação de grande importância social para o município, sobretudo para a nossa comunidade carente. Assim, ao submeter o projeto, a apreciação dessa igreja casa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade e a sua aprovação em caráter de urgência. Para tanto, convocamos, se for preciso, sessão extraordinária. Pronto, o projeto é aquilo que foi lido, né, que
destina, né, dinheiro para opção de coisa aí, né? Senhores vereadores, tem cópia, né, desse projeto, né? Tem um parecer favorável, né, do setor jurídico. O setor jurídico da Câmara deu um parecer do exposto acima, constatando-se que a medida é de natureza legislativa e de iniciativa do próprio Poder Executivo, tudo em obediência à Constituição Federal, à Constituição Estadual e Lei Orgânica do município. Estando desta forma, presente projeto de lei em condições de ser apreciado por esta Casa Legislativa, já que os aspectos formais materiais estão sendo obedecidos, devem ter sua regular tramitação. O parecer do jurídico foi favorável. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em discussão para os senhores vereadores. Vereador Júnior, quer fazer uma observação? Vereador Simão, Já tem o parecer das comissões também? não, nesse caso, nesse projeto já, porque está no orçamento do ano passado. É em função também do inteiro, entendeu? Com paciência. Meu Deus do céu. Duas vezes no mês. Quando eu saí desse grupo aqui, já tem uma vaga no treino. Já tá cheio. Lementirica agora. Você não tem falar essa Lementirica agora. Tem que dar risada. Mas você sempre a senhora é menor, né? Porque a senhora está entendendo, né? E isso daria para Se eu aprovar, se eu votar, se eu não votar, né? É o seguinte. na boa não.
pagar a pensão, não. Entendeu? Graças a Deus, graças a Deus vai cantar. Não é pra dar isso. Pode ser, viu, sério, vai ter que contratar um optometrista. Depois eu vou lascar E vai ter, quer dizer, esse daqui parece só que já sai Tô lascado. não é pensar. Já tô com lascar mais ainda. Mas, galera, é passar dele, né? Vai passar. E o bom, galera, que ainda fica, graças a Deus, se pagar as pensões dele, E pagar a pensão do filho dos olhos, né, cara? aí é o pior. Presidente, desculpa aí, mas eu preciso ir a Marcel ainda, vai ter muita coisa ainda. Não é sério, hoje, graças a Deus, o senhor está muito descansado, muito acomodado, mas eu estou avexado assim, eu cheguei atrasado e estou avexado. O que é que você está dando? Eu cheguei atrasado E quer ir embora? eu quero ir embora nos primeiros. Tenha paciência aí, vamos aprovar essa LTO, como disse para todo mundo, botar a votação. Bora. Deixa a vereadora. E essa bala aí? Já. Não, pode. A bala aqui foi o Fernando Paulo que mandou. Sim, aí o projeto está em discussão. Algum vereador deseja? Não, tá tudo ok aqui hoje. Pronto, então coloca o projeto em votação. O vereador por contra, fique de pé e por favor permanecer a aprovação do projeto. Dessa forma, todos os vereadores foram favoráveis, né? Todos ficaram sentados. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Só tem dois. Ainda. Com esse projeto já consta no orçamento, né? E o jurídico deu parecer favorável, aí eu aprovo. Aí a vereadora Vânia está aprovando, agora vai cobrar da senhora gestora também, que coloca dela em ação também, né? Que é, de certo modo, muito parecido, né? É como se o da vereadora Vânia fosse, vamos dizer, um complemento desse outro, né? Porque eu não envolvi tudo, pode ser até que conste também já esse negócio de óculos também, né? Não vi tudo nas redes sociais. Depois da morte aí. Fiquei à vontade, quiser. Esse era o Vamos já? Pronto, tem um projeto também de iniciativa da senhora gestora, prefeita Conceição Tavares, que pede que altere o artigo da lei número 557 para 07, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. O artigo 1º sugere que fique alterado o artigo 9 da lei municipal. Vereador, número 557, que passa a vigorar com a seguinte redação. As reuniões ordinárias do Conselho de Fundeb serão realizadas trimestralmente com a presença da maioria dos seus membros e extraordinariamente quando convocadas pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos um terço dos membros efetivos. Antes, as reuniões eram trimestralmente. Agora passa a ser trimestralmente no Conselho de Fundeb e poderá haver até mensalmente, se houver necessidade, por convocação do senhor presidente do Conselho. Coloco em discussão o projeto de lei e a iniciativa do Executivo. Entenderam, né? Mudança no período das reuniões. Bimestral passa a ser trimestral, agora com uma ressalva que poderá convocar sessões extraordinárias se precisar. O Conselho, o presidente poderá convocar. Em discussão dos senhores vereadores. Os vereadores todos concordam. Então, o projeto, vou colocar em votação o
para os senhores vereadores, aquele que for favorável à mudança das reuniões do Conselho Tutelar de 60 dias para 90, poder convocar sessão extraordinária se necessário for, permaneçam sentados, e os que forem contra ficam de pé. Dessa forma, o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Pega a internet meu ali e me dá o website. Não, é que está no dele, que tem aqui só. Vou tentar procurar aqui que quiseram lançar com a gente. Com quem? Você, eu, Eu vi. Você não viu mais, né? Por favor, senhores vereadores, a gente vai colocar outro projeto de discussão, senhores vereadores. Estabelece as diretrizes orçamentárias no exercício financeiro de 2017 do município de Traipu da outra providência. Esse projeto era para ter chegado no fim de maio aqui, mas só chegou essa semana. Mais precisamente quinta-feira passada, né? Chegou aqui na Câmara e é um projeto que é importante, né? Porque o município só anda com apreciação desse projeto e depois desse projeto, o projeto mais importante do município, né? A ser apreciado pela Câmara dos Vereadores, pelo plenário, é o projeto da LOA, que esse daqui vai servir de base para a elaboração do orçamento de 2017. Então, eu peço aos senhores vereadores para... foi concedido, se eu não me engano, cópia, né? Foi concedido cópia, né, para os senhores vereadores. O vereador Larissa tem uma também, né? E aqui a cópia da mesa. Então, eu coloco em discussão esse projeto, senhores vereadores. Também juntos é bom a gente, inclusive por pelo regimento, a gente não pode entrar em recesso, declarar recesso, sem que seja votado esse projeto aqui. Está em discussão, senhores vereadores. Vereador Juninho. Vereador Juninho. Está no banheiro. Perguntando se vão ou não. Eu posso saber que deve como é que vai trabalhar? Você vai falar, vai ser. Cadê você para trabalhar? Chama ele. Vereador Júnior, por favor, comparecer ao plenário. O presidente vota nesse orçamento. Eu só preciso mudar o Aí, o vereador. Está me chamando? vereadora Vânia, tem o 7%, né, da Câmara, que é o mais importante. Para mim é a assistência. A assistência, tá, o 7% dá tudo. Então, qual o interesse que eu tenho de não aprovar o negócio que é para o novo administrador? E o debate mesmo vai ser o orçamento. Isso, porque o orçamento é no final do ano, né, até novembro. Vai trabalhar. Mas a LDO aí é a lei de diretriz, ou seja, é uma diretriz, que pode ser até modificada com orçamento. Júnior, o senhor vai aprovar, né? O senhor quer viajar, vai cuidar disso aí. Se eu vou aprovar? Esse projeto. Simplesmente hoje não, para aprovar esse projeto. Não, peraí, o prefeito não quer professor para trabalhar sobre o prefeito? Isso ganhar. Vai trabalhar, já viu. Mas pode não. Isso aí não é agora, não, é para o futuro. É esse ano não, é para 2017. Não, não, ele não quer ser prefeito. Senhor vereador, desculpa aí, ajuda. Sim, senhor. Teu direito. É liberdade. Obrigado, desculpa aí. Senta aí na cadeira.
Posso sentar? Você pode se enganar e botar no volta. Viu, vereador? A gente quer entrar no consenso para que a gente não fique vindo aqui, né? Tem um consenso. Nós não estamos no consenso, estamos tudo bem aqui, combinado, aí cada um tem que respeitar a sua opinião, né? Assim, estamos bom consenso, assim, bom consenso aqui. Agora cada um tem que respeitar a opinião. Não, sem dúvida, não. Aí a minha não é a minha. Pode ser milhares. A minha é essa. Qual é? Júnior, licença aí. Cabe a você. Eu fui vereador nessa casa por um terceiro mandato. Fui vereador de oposição aqui. Nunca votei contra o orçamento de energia. Nunca votei. Por quê? Se a gente não aprovar, não se plana. Vai ser votado na prova. Não, vai ser aprovado. Vai ser aprovado. Eu só sendo conversando com você, esse aqui, depende de qualquer prefeito que seja. Quer dizer que todos já estão com a opinião própria. Só o seu, porque é o seguinte, se o município só paga funcionários, se tiver um orçamento, se tiver toda a plateia da Câmara, se tiver de Você não está pagando? sim, mas para 2017. Para deixar de nosso ano, cada responsabilidade de cada um. E tem um prefeito que está escutando. Mas pode para o ano ser votado também. Não, senhor. Esse ano, para o próximo A mandato. gente não pode nem entrar em recesso de vontade. Aí o que vai poder modificar isso aqui é o orçamento. O orçamento é o orçamento. Mas ele vai deixar canalizado. Aqui é só pedindo uma licença, mostrando os parâmetros, Para fazer e pedindo uma licença à Câmara para elaborar o orçamento. orçamento. Entendeu? O orçamento vem em dezembro, que é, né? Ao próximo prefeito O próximo. trabalhar. Porque o orçamento pode ser. No orçamento a gente pode Discutir, pode ter alguma emenda. emenda que a gente pode colocar, entendeu? Você já vontade de reeleitos. Né? Nós temos que trabalhar muito para ser reeleito. Vai trabalhar perto. Que é o orçamento não tem que Aí o senhor quer. O senhor ia sair eleito de Capivara. Tem uns complementos aqui, da produção, da São José, Continuidade. da Prazer. É verdade. Aí vocês querem a minha opinião? Não, mas vai botar em votação. A gente está aprovando todo por unanimidade. Votar. Concorda, né? Não, vamos botar em votação. Não estou dizendo que concordo, não. Não, estou dizendo o seguinte, a gente não vem tendo unanimidade na maioria dos projetos e benefício da população, esse não deixa de ser, né? Porque é um projeto principal, né? Então a gente quer saber se isso é opinião. Minha opinião é o que eu falei. Foi. Tá. Viu, vereador? Então o senhor vai botar seus colegas de castigo, a gente vai continuar vindo para cá, porque a gente queria, se a gente botar esse projeto aqui, a gente já. Não quer de recesso, Não tem recesso. sua vida, entendeu? E esse projeto. Nossa, mais uma mais, uma menos não tem. Não, mas é importante você ir dando cuidado, entendeu? Provável, coloca. Certo? Se não for, não coloca, vai fazendo sessão até aprovar. Se Deus quiser. Muito bem. Nesse caso, E é uma postalhada, né? Vamos mostrar, tem que mostrar. o senhor quer ler o projeto todo dia estudar, né? Não, tudo bem, minha opinião própria. Tudo aquilo que se fala tem que ser constateado. Tudo que a gente tem que ser constateado. Não. O vereador que igual disse que tem que constateado, mas tem que constateado. Postalhada porque a gente vai passar aqui o mês todinho, né? E vai passar outro mês, passa até dezembro, porque foi eleito. E fica tratado cada um, né? Cada um tem sua responsabilidade. Eu tenho a minha, a Vânia tem a dela, cada um tem a dela, o Calocano tem a dele, o Simão tem a dela. Porque Cada um, tudo é de maior aqui. Desculpe, vereador. Eu não vejo, assim, necessidade de você dificultar agora a LDO. E ele seria criar dificuldade Do orçamento. no orçamento, né, na LOA. Mas aí a opinião do senhor tem que ser respeitada, né, vereador? Se o senhor
aprovar hoje por unanimidade, de forma que a gente, para ser recebido já hoje, seria o ideal, né? Porque a gente quer cuidar, né? Cada um cuidar dos seus afazeres diferentes, né? Assim não deixa também de ter os alunos, né? Fazer os afazeres, questão de uma sessão. Não. Então, dessa forma, esse projeto vai ser encaminhado às comissões, porque se o vereador Júnior concordasse, votar, eu ia pedir a botar em votação a dispensa do parecer das comissões, né? Porque eu vejo que temos vereadores ausentes aqui. Mas dessa forma o senhor não concorda em votar hoje, né? Pronto, então vai ser encaminhado às comissões e a gente já convoca a partir de agora sessão para de hoje a hoje, né? Dia 28 às 10 da manhã, para a gente colocar esse e alguns outros projetos para ser em discussão. Dessa forma, eu passo as considerações finais. Algum vereador deseja responder o uso da tribuna? Por favor, vereador. Vereadores, presidente, só uma comunicação, senhores vereadores. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, povo Salvador, aqui presente. Quero comunicar aos senhores vereadores que amanhã que a senhora prefeita ligou para mim e pediu para comunicar aos senhores vereadores e convidar que amanhã vai ter a inauguração das escolas, 3 escolas, uma no Sítio Novo, outra no Distrito Mombasa e outra no Rio Sul. Foi feita a reforma, vereador, a Vossa Excelência poder comparecer lá, o vereador Júnior e os demais vereadores, é bom vocês irem para vocês verem a beleza, a coisa linda que está sendo entregue às comunidades e ao Distrito Mombasa. As escolas maravilhosas que estão ficando de primeira qualidade. E quero dizer à vereadora Vânia, eu voto os projetos da Vossa Excelência com todo o carinho, com todo o amor, porque eu vejo na Vossa Excelência, vereador, uma vereadora de fibra, de garra, e todas as vezes que eu vejo os projetos da Vossa Excelência aqui nessa mesa, só comparo o pensamento da Vossa Excelência a uma pessoa aqui em Traipu, que tem os mesmos pensamentos. Uma vez eu disse a Vossa Excelência no posto de Viral, não sei se a Vossa Excelência se lembra, que a Vossa Excelência tem o mesmo perfil do pré-candidato a prefeito, Eduardo Tavares. Pode ter certeza, quando a senhora coloca os seus projetos aqui, é o mesmo pensamento do pré-candidato a prefeito, Eduardo Tavares, vereadora Vânia. Eu acredito, se o Eduardo Tavares tiver sucesso, foi eleito, e a Vossa Excelência foi eleita, pode ter certeza, a Vossa Excelência, na gestão de Eduardo Tavares, vai ser uma vereadora admirada em Traipu, não diminuindo os outros vereadores, nem diminuindo a mim mesmo, mas porque o pensamento da Vossa Excelência combina com o pensamento dele, vereador. É coisas para a Vossa Excelência pensar no futuro, viu, vereador? E dizer que a paz reina aqui nessa Câmara e todos nós continuamos nessa paz maravilhosa, presidente. Muito obrigado. É cadolhado, galera do Gil, uma palavra. Vereador Val, presidente. Vereador, presidente Val, eu gostaria de dar uma sugestão, respeitando a opinião do vereador Júnior e a opção dele de não votar, porque ele disse que, como é de 15 em 15, a sessão não sei o quê, e o senhor é muito generoso aqui nessa casa, eu gostaria que Vossa Excelência, também quando o cara faltar, escutasse. Pode ser meu, pode ser do vereador Júnior, já que disse que é de 15 em 15. É de 15 em 15 da falta, eu às vezes tenho coisas para ele falta, o Júnior falta. A cidade não tem poder aprovar. Não, porque eles podem se expressar a aprovação. É o presidente. O vereador disse que a sessão foi aprovada aqui, está de 15 em 15 dias. Ele está achando que iria estar todo dia. Então, se pode estar todo dia aqui, se faltar uma, tem que disputar. Agora, 15 e 15, que a semana passada teve, né? Teve, né?
Vai ter esse dia já hoje, né? Poderíamos, né? Poderíamos ter, se eu mudar de ideia. Mudar Vai mudar. de ideia, também está 17. Vai mudar de ideia para ensaiar hoje. Hoje. Sim. No seu lugar? Não. Sei, as considerações finais. Não é dia 28 na próxima sessão? Sim, entenda. Mas só se o senhor disser que aprovar hoje, não vai ser. Não. Pode ser dia 28. A continuidade, né? Se Deus quiser. Rapidinho. Obrigada aí, vereador, pelas palavras. Muito agradecida pelos vereadores terem votado nos projetos, porque só quem ganha é a população, né? Então, obrigada mesmo. É o nosso dever, né? A gente está aqui lutando por benefício para o povo, não é verdade? Obrigada. Eu dou a palavra. Não, a palavra é do vereador. Bom dia a todos, senhor presidente, senhora secretária, senhores vereadores aqui presentes. Presidente, essa casa a gente pedimos quando entramos em 2016 viemos com paz, já foi todo o de 2015. E pelo que eu estou vendo, aqui está se tratando de padrinhos para as coisas andadas, é o direito do vereador votar em prol da sociedade. Porque a LOAS é o documento que se faz para o projeto para o próximo ano de 2017, para o próprio gestor trabalhar dentro do município. Eu fui vereador nessa casa aqui, 2 mandatos de secretador, fiz a oposição aqui, mas a oposição séria e trabalhando. Não uma oposição para chegar aqui e querer atrapalhar o caminho da cidade. Não é assim que as coisas funcionam. E nunca ninguém veio me pedir modo de votar de contra o que é direito do município. Jamais. E eu votarei todas as vezes a favor da população. Isso aí é um projeto da população. Que todos nós temos responsabilidade da gente votar a favor. Agora, quando chegar o orçamento do mês de dezembro, nós temos que ler a obrigação de cada vereador pegar sua cópia, levar para sua casa. Se não entender, chama o seu filho, chama o jurídico e ler para ver o que ele está aprovando para o próximo prefeito administrar. Porque senão o município não anda. Aí atrasa a folha de pagamento, atrasa tudo do município. Isso é uma grande responsabilidade, porque nós estamos no mês junino, quer dizer, vamos aprovar, e o município tem um colega só que quer atrapalhar o município, isso não pode. Isso aqui é a população, é a cidade, não é Genivaldo, não é Walter, ninguém, é em geral, para o município. Bote na sua cabeça, ele está fazendo a sua obrigação como vereador em prol do município andar. Possa ser o prefeito que quer que seja, homem ou mulher, a partir de 2017, Jesus Cristo é que é o melhor destino nosso. Mas a sua obrigação somos nós. Agora, o orçamento é que você tem que sentar, você ler, você chamar a sua esposa, chamar o jurídico que você tem acesso, um contador, se for o caso, se precisa de parte de contador, em dezembro, mas a lei aqui não vai impedir que você, não vai lhe atrapalhar nada dos seus compromissos que você tem. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Júnior. Bom dia para todos, vereadores, amigos. Vereador Genivaldo, eu não estou aqui para atrapalhar os trabalhos dos colegas de forma nenhuma. Eu fui eleito pelo povo e quero dizer uma coisa a você, vereador. Você sabe que eu sou oposição. Claro. E isso aí não impede porque eu seja oposição e uma situação. É um direito que assiste em mim e eu analisar. Ou não tenho direito, vereador? Você tem o direito. Agora, o que eu quero dizer para você tem o direito de analisar, mas o que você tem que analisar é o orçamento. Eu não tem nada dentro de agora, o orçamento, quando chega mês de dezembro, aí é que você tem que sentar e você ver tudo direitinho para poder ser aprovado. Cada vereador. Mas é melhor que você está atrapalhando
trabalho do município, vereador. Você e eu e qualquer um que quer fazer esse papel. Por quê? Vai atrasar tudo, e se 2016 terminar 2017, não tiver o município anda. A primeira folha de janeiro eu já estou de baixo. O presidente sabe disso. Mas, Genival, você sabe que se o gestor quiser pagar... Não paga, não, senhor. Vai. Se não for aprovado o orçamento de 2017, gestor não paga. Paga porque vai dar continuidade no orçamento anterior, não é? Aí você vai trabalhar com o orçamento anterior, quando você tem uma receita para você pagar, que está tudo, que pode ter um reajuste de salário, como é que você vai pagar? Você vai trabalhar em cima do orçamento anterior? Nenhum gestor trabalha. Licença, nenhum gestor trabalha com orçamento anterior, não. Nenhum gestor, nenhum deles. Nem o que vai entrar, nem o que está. Não trabalha com orçamento anterior, não tem como. Veja só, eu não estou aqui assim para discutir. Não, dentro da norma, eu estou só dizendo você retar. O presidente já falou, o Caboclo já falou. Quer dizer, é a situação que é obrigação nossa, Júlio. Agora nós cabemos nós fiscalizar e nós cobrar até causeiro. A obrigação nossa é de todos os vereadores. Mas está sendo fiscalizado? Estamos fiscalizando. Quando tiver o erro, nós não vai dar assim. Ah, que você é assim. Se teve algum erro, você não chegou a publicar para dizer. Não tiver algum erro, somos Mas você nunca chegou nesses 4 anos que está passando para chegar, posso dizer isso. O senhor mostra que não tem a ver com isso. Não, tem que ver só. Você pode dizer o senhor, que o senhor está na norma, que acabou de dizer que está na norma. De que qual? Nessa situação. Não, o LDO está na mão do município. Agora cabe que vai ser feito o projeto do orçamento para 2017, que é a obrigação sua e qualquer um dos amigos que está aqui do vereador, de você conferir. Página por página, onde é que está a obrigação nossa Mas cabe, pessoal, cabe a gente. Se nós não aprovar, o município não anda. Eu estou dizendo para vocês, seja bem claro. Sim. Se nós vereadores não aprovar, o município não vai pagar funcionário de saúde, não vai pagar de educação, em canto nenhum. Só paga o orçamento aprovado para o ano. Tá bom, não vamos assim perder tempo, vamos discutir. Tudo bem, se eu aprovar, acaba ele. Tranquilo. Um minuto só, uma parte aí, por favor. Veja bem, eu concordo concordo com o vereador Genival uma parte, concordo com o senhor, vereador Júnior. Ninguém aqui pode coagir o senhor a votar sem o senhor querer votar. No entanto, eu acho que da forma que o senhor está se colocando o seguinte, o vereador Gilson, o vereador Genival colocou bem, e nós deixamos para fazer, vamos dizer, para truncar, né, fazer a coisa de forma truncada na votação do orçamento, que deve ser a partir de novembro, porque a Lua é apenas uma autorização da Câmara para que seja a LDO, é a autorização da Câmara para que seja elaborado o projeto da Lua, entendeu? A gente deixamos, vamos dizer, para truncar, né, fazer as coisas com mais rigor na votação do orçamento, entendeu, vereador? E mais, eu acho que a gente poderia ter um entendimento, ser todos coerentes, em função de a gente estar no ano eleitoral, e se a Câmara entrar em excesso, todos os vereadores vão ganhar com isso, inclusive o senhor. Está entendendo? Mas longe de mim de querer interferir na decisão do voto do senhor, entendeu? Eu acho que seria interessante, porque o senhor ia ficar com licença, né, liberado, para cair em campo, assim como todos os colegas. Seria um gesto de coleguismo do senhor e de amizade aos colegas, porque aí na Lua, aí a gente pode fazer de forma truncada, porque isso aqui é apenas uma autorização da Câmara para a elaboração da Lua, não é verdade? Isso, na Lua não vai estar, a gente não vai estar mais preocupado com campanha política, que já é a parte de novembro. Poderá a Câmara, vereadores não ter sido renovada alguma prova. E deixar, como o vereador Genival diz, deixar o município andar, não é verdade? Que inclusive com isso, até a própria Câmara fica prejudicada, porque a LDO está sugerindo aí
houver prazo na lua, quando for em janeiro, a Câmara vai ter que ser passada só o que está passando hoje. Não é verdade? Não é que vai ser trabalhado com orçamento de 2016, anterior. Entendeu, vereador? Estou entendendo. Vereadora Dona, quer falar? Para a gente não se estender mais, né, eu vou dar uma sugestão. A gente respeitar o vereador que ele quer fazer as verificações dele. Se ele não fez, né, que faça, para a gente na próxima sessão, vamos nos vir de novo, infelizmente, na terça-feira, e vamos respeitar a colocação do vereador. Nós vamos impressionar ninguém. Do vereador e também respeita a sua colocação, vereador. Mas vamos chegar a um consenso, né? Porque senão a gente sai daqui. Obrigado aí, primeira secretária. Vamos aguardar para a sessão. Então, eu dizer isso aí. Terça-feira é véspera de São Pedro. Quer dizer, todo mundo ia estar com as suas famílias, ir para casa dos seus parentes, tudo. Quer dizer, reforma para cá de novo, Mas porque eu estou vendo que o vereador está resolvido mesmo, só hoje não tem acordo. Só pensa aí, meu presidente. Pronto, mais algum vereador deseja pronunciar as considerações finais? Dessa forma, sem haver entendimento para quem seja votada hoje, eu encaminho o projeto de lei às comissões competentes e convoco nova sessão ordinária para o dia 28 às 10 da manhã, 28 desse mês. E declaro encerrada a presente sessão e agradeço a todos os vereadores. Muito obrigado.